E para finalizar a sessão do dia, a gente vai ter, eu gostaria de convidar o David, Elaine, Ludmila, Débora, para sentarem aqui. O David vai apresentar, e Pedro, que talvez tenha que sair porque está com um paciente grave internado. Na verdade, o David vai apresentar 2 casos, 2 cases, right? Or one? Yeah, I have 3, but we Okay. can do as many as you want. Yeah, 2 or 3, 2 ou 3 casos, só para ilustrar, Luciano, isso, desculpa. E só para ilustrar tópicos que foram discutidos aqui. E durante essa apresentação de casos, eu gostaria que vocês também se sentissem à vontade para fazer comentários, falar o que vocês fariam na prática de vocês e fazer perguntas também para a mesa. E também, só antes de terminar, gostaria de agradecer, Ludmila, também gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Manuel Canezin, que é um grande amigo nosso, proeminente cardiologista do Brasil, todos conhecem, e aí, no momento, um dos candidatos para presidente da SBC, podendo trazer aí realmente grandes contribuições, porque é uma pessoa de extrema competência e caráter. Obrigado pela presença, Canezin. David. Okay. Thank you, Renato, and I'd like to just remind our distinguished panelists that the current discussion is the last thing that stands between Dr. Heilig and a caipirinha. So we're going to make it quick. No, I invite everyone to participate in the discussion, and these are just some basic cases to give ideas about interesting topics. So I don't have the mechanism to advance, or maybe I can do it here. The first case is a 55-year-old man with metastatic pancreatic cancer who is receiving his second cycle of chemotherapy, and he notices some swelling in his arm and is diagnosed with subclavian vein thrombosis that appears to be associated with a central venous catheter. So the patient is quite symptomatic, and but he has thrombocytopenia, presumably associated with his chemotherapy. And let's throw it out to the panel. We'll start with Dr. Hajar, since he's talked about cancer-associated thrombosis, and I thought it was a beautiful talk. How would you approach the situation? Que fez uma palestra a esse respeito, uma palestra muito boa, por sinal. Qual seria a sua abordagem? Bom, dentre as neoplasias, a neoplasia pancreática é uma das mais associadas a risco aumentado de tromboembolismo venoso. E nós temos uma trombose de membro superior esquerdo, de veia profunda, associada a um catéter venoso central. Então, habitualmente, esse é um caso que indica anticoagulação. Entretanto, nós temos 43 mil plaquetas. Lembrando do que a gente discutiu, então nós temos plaquetas entre 30 e 50 mil. Nós temos algumas possibilidades. Uma delas é introduzir heparina de baixo peso molecular numa dose menor, ou seja, meia dose de heparina de baixo peso molecular. Essa é uma possibilidade. Aumentando a segurança nesse caso, o que nós... isso não está em recomendação baseada em evidência, mas isso nos ajudaria, que seria fazer uma tromboelastometria completa desse paciente. Muitas vezes a plaquetopenia está na ocorrência concomitante de uma coagulação intravascular disseminada e esse paciente é hipocoagulável. Ou seja, ele tem uma trombose local, mas sistemicamente ele tem uma chance muito grande de sangrar. Então, ele tem alargamento do extem, do intem na tromboelastometria ou na tromboelastografia. Ele tem hipoagregabilidade plaquetária. Então, esse é um paciente que eu não indicaria anticoagulação e simplesmente, muitas vezes, você retira o catéter venoso central e acompanha... Move the central catheter and you do a series of ultrasounds. In most cases of pancreatic cancer, the low level of platelets is part of the prothrombotic syndrome. If the number of platelets is above 50,000, then we could give a full dose of low molecular weight pattern. To remove the catheter or not, well, this is disputed. If it has been for a short period of time,
many authors suggest the removal. But if there's no other chance of applying the catheter, there can be an endogenous lysis, and the Portcad is the only option. I want to mention for the trainees in the room Olha, para os trainees aqui na sala, eu gostaria de mencionar essa questão de excluir a coagulação intravascular disseminada. É muito importante no caso da trombocitopenia, e principalmente se a baixa contagem de plaquetas parece que não se encaixa nesse cenário, não é? Elaine, algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o especialista. Como mudaria a sua abordagem se fosse um caso de trombose venosa profunda? Se fosse uma trombose venosa proximal de membros inferiores, eu manteria a mesma abordagem terapêutica. Avaliaria se essa plaquetopenia está no contexto de uma síndrome de CIVD, mas eu não pensaria, por causa da plaquetopenia, em implantar um filtro not de because of the low count of platelet, I would not insert a filter considering that the low platelet level would be a contraindication unless the hypocoagulation. Sangramento, impossibilidade de tolerar o anticoagulante, aí sim eu mudaria o meu approach e pensaria em um filtro de veia cava. Se não, ainda insistiria em tentar o tratamento farmacológico. Respondi a sua pergunta? Did I answer your question? No, that was great. Just one of the things that we're seeing in atrial fibrillation now. É uma das coisas que nós estamos agora vendo em fibrilação atrial e que é completamente diferente desse caso. No mundo todo, os médicos estão escolhendo doses baixas sem uma terapia adicional, e isso é incrível. Eu fico muito curiosa, mesmo com essa contagem de 43 mil de plaquetas e aquela dose inicial de metade da hepatite molecular. Eu fico pensando se, às vezes, quando pensamos na morbidade e mortalidade associadas a AVC e fibrilação atrial e a propagação da TVP, temos tanto receio de que precisamos identificar essa causa invisível de morte desses pacientes. I'd like to follow up on that comment and say that I invented this case in part to illustrate that the platelet cutoff of 50,000 aquele limite de 50 mil de plaquetas é muito arbitrário. And it's not so much an evidence-based e não é threshold, although as you pointed out very beautifully in your talk, it's one that many experts seem to agree upon. I think we have to approach each case individually and realize that, as you said, pancreatic cancer is a highly prothrombotic condition. And especially during the first 2 to 4 weeks after the diagnosis of an acute thrombosis, I think we should strongly consider anticoagulant therapy. One last comment about this case. In my institution, many of my colleagues would transfuse platelets to maintain the count above 50,000. Now, I don't personally agree with that because I think that creates all kinds of other problems and strains the supply of the blood bank, what have you, but it just shows you how much variability there is in handling a situation like this. Renato? Ludmila, se você pudesse só ilustrar para o pessoal o que a presença de CIVD mudaria a sua conduta prática nesse caso. E a minha segunda pergunta é exatamente isso. Você na sua instituição, você daria plaqueta para esse paciente para atingir o número mágico aleatório de 50 mil? Plaqueta eu não daria de jeito nenhum, porque a plaqueta aumenta o risco de trombose. Eu só daria plaqueta numa situação ou outra. Eu não estou tratando de câncer pancreático, eu estou avaliando um paciente que está no nadir de uma quimioterapia, por exemplo. Hoje é 43, mas eu estimo que ela deva cair nas próximas horas ou dias. Essa é a situação na qual eu avaliaria transfundir plaquetas. Em se tratando de uma CIVD, você tem pacientes que estão em CIVD e continuam com risco trombótico aumentado. Por outro lado,
alguns pacientes com CIVD têm um risco maior de sangramento. Então, o perfil de análise da CIVD me ajudaria a definir exatamente se você daria plaqueta e ia para anticoagular ou se, eventualmente, você não vai utilizar um tratamento farmacológico nessa fase e já indicar um filtro de veia cava. E nós sabemos que no paciente crítico, os testes convencionais de coagulação, como TPI, TTPA e fibrinogênio, dosagem, método Klaus, eles trazem muito pouco adição à real coagulação em vivo. Então, é por isso que eu chamei a atenção de algum método em vivo de avaliação da coagulação desses pacientes. Okay, great. I think Elaine has one more comment about this case, and maybe Dr. C. Mais comentário? Another fascinating aspect is the use of IVC filters, and I'm aware of the original New England Journal article that randomized patients to, and believe it or not, it was a fascinating study on fractionated heparin and low molecular weight heparin and IVC filter, no IVC filter. I believe it was a French study, and what they demonstrated was that the IVC filter really gave you no mortality benefit. It did reduce PE in the first 10 days, but long-term increased the risk of recurrent thromboembolism. And I think in the United States, we've been using these filters because they're now retrievable, as if that should be our go-to. And the reality is that these are very rarely removed. And I'm just curious, in a cancer patient, I would think that the risk of propagation and pushing up through the filter would even be a greater risk in someone with a hypercoagulable state. Principalmente alguém I would be very worried about the risks, while also acknowledging the potential benefits of the filter. Reconheceria ao mesmo tempo os benefícios potenciais desse filtro. Kind of case is something that we've encountered. Eu concordo que esse é o tipo de caso que nós encontramos muito na prática. Existe uma escala de trombocitopenia. Alguns utilizariam a terapia anticoagulante. E para mim, nós não sabemos quais são os riscos e benefícios de alterar a dose de anticoagulante. Então, reduzir 25%, 55% na tentativa de reduzir o risco de sangramento, nós não sabemos exatamente o que isso faz em termos de eficácia. Às vezes pode ficar um pouco mais claro se você anticoagula ou não. E é assim que, às vezes, eu tomo a minha decisão. Para finalizar o caso, talvez você possa resumir para todos qual é o estado do momento dos novos anticoagulantes em pacientes com câncer. A gente sabe que os estudos não foram feitos para pacientes com câncer, tem sempre, como a Ludmila mostrou, subgrupos de câncer, mas muito variáveis, curados, tratados, ativos, de maneira muito vaga. Então, qual a situação atual dos novos anticoagulantes no pacientes com câncer? Podemos usar, não podemos usar, ou tem estudos em andamento? So I agree exactly with what Professor Ludmila said earlier, which is that, exatamente com o que a professora Ludmila falou. The novel agents should not be used esses novos agentes não devem ser utilizados em pacientes com câncer associado à TEV fora de ensaios clínicos. Mas as boas notícias são que existem ensaios sendo realizados. Eu faço parte da liderança de comparando a daltaperina com outro fármaco. São 40 países envolvidos nesse ensaio, que provavelmente será concluído em 18 meses. Eu preciso de uma atualização nesse sentido, mas me falaram que que existem mais drogas sendo envolvidas nesse ensaio. Eu acho que em ensaios clínicos sim, mas eu não incentivo médicos na prática clínica. Como a Ludmila mostrou, a gente tem visto muita gente ligar para a gente ou pedir uma opinião, e quando a gente vê, as pessoas estão usando realmente os novos anticoagulantes nas indicações mais off-label possível.
E, de novo, lembrem que por mais que às vezes as coisas podem parecer que vai se fazer sentido, a gente já tem exemplos que os estudos mostram o oposto. Então, nem sempre o que a gente acha é demonstrado nos estudos, e a gente teve o exemplo aí da válvula, onde a dabigatrana foi uma catástrofe em pacientes com válvula, e a gente achava que ia ser ótimo. Então, acho que tem que tomar o cuidado realmente para entender quais foram os estudos que foram feitos e poder usar com maior segurança os novos agentes. Yeah, the valve example is particularly particularly relevant here, since muito that is a relevante highly aqui prothrombotic situation, uma situação altamente like protrombótica, cancer-associated como, por thrombosis. exemplo, câncer let's e trombose switch gears now and talk about the Vamos agora arterial falar side de of the outro circulation caso, and a falando da circulação 69-year-old woman arterial, uma who has paciente de sexo diabetes and feminino de 69 anos hypertension to the com emergency room diabetes with an e irregular hipertensão heartbeat na and feeling emergência lightheaded. do hospital com 2 years abatimento previously, she irregular was hospitalized for a e non-ST foi elevation hospitalizada myocardial infarction. com But she's done well infarto since then sem and has elevação been do segmento stable T. until this event, taking atorvastatin, aspirin, and Ela metformin. atualmente toma a Electrocardiography shows that she is in atrial e o fibrillation. eletrocardiograma mostra Her rate a control is fibrilação not a problem. atrial. Echocardiogram shows biatrial enlargement O eco with a mostra mild decrease in left ventricular function. Alargamento And there's no clinical or biatrial biochemical normal, reason to suspect sem myocardial qualquer ischemia. evidência So the bioquímica question para a is now, suspeita de how isquemia would you do manage miocárdio. her Então, antithrombotic therapy? qual seria, então, a conduta que o senhor adotaria? Nós estamos diante de uma mulher de 69 anos, diabética, hipertensa, o qual tem uma coronariopatia prévia há 2 anos atrás. Ela dá entrada no serviço com um quadro de fibrilação atrial possivelmente aguda, pelo que eu entendi. Essa paciente, ela fazia uso de terapia trombótica, aspirina, como se mandava mesmo. Ela é uma paciente que já é uma coronariopata prévia, então via em uso de aspirina. Portanto, agora ela ganha, entre aspas, uma nova doença, a fibrilação atrial. O manejo dessa paciente em relação à terapêutica antitrombótica, nesse momento, nós tanto podemos iniciar terapêuticas tipo não orais, heparina de baixo peso molecular, ou os novos anticoagulantes. Aqui caberia esse uso tanto de qualquer um dos 3 anticoagulantes novos. Porém, eu, em particular, viso nessa paciente com um átrio discretamente, era o normal, átrio normal. E com uma discreta disfunção ventricular, eu viso nessa paciente a realização de cardioversão elétrica. Tá certo? Então, no nosso serviço, nesse momento, nós temos dado preferência para a realização de uma terapêutica parenteral, tipo heparina não fracionada, e providenciar, eu não tive certeza absoluta em relação ao início de qual tempo ela tinha, mas faria um eco transesofágico para providenciar cardioversão elétrica, porque acho que nós temos já motivos e temos literatura para tentar mantê-la em ritmo sinusal. Mas mesmo na ocorrência de uma cardioversão elétrica com sucesso, essa paciente deve manter a longo prazo a utilização de anticoagulante. Vide que ela tem, se não me falha mal, ela Chides 2 ou 3 ali na conta. A preferencial, uma medicação de preferência, eu daria preferência aos novos anticoagulantes, de uma forma genérica, ampla, ao invés da varfarina, por todos os estudos que nós já vimos demonstrado hoje aqui, inclusive com o Renato mostrando todos os resultados, que já são assim, bem do nosso conhecimento. Em relação ao benefício de uma medicação frente a outra no contexto dos novos anticoagulantes orais, nós não temos nenhum trial, e provavelmente não teremos esses trials, que mostre um ser melhor ou um ser mais eficaz ou um ser pior que a outra. Então, aqui, essa paciente sairia, no meu entendimento, com anticoagulação, um novo anticoagulante oral, perfeito? Ou a pixabana, ou a dabigatrana, ou a rivaroxabana, que é o que nós temos atualmente no Brasil, sem a utilização da aspirina. Eu não considero a necessidade agora da manutenção da aspirina. Acho que essa é uma pergunta importante. Gostaria de acho que essa é uma pergunta importante. Eu posso depois dar minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a opinião de todos.
se a gente manteria ou não a aspirina nessa paciente. Opinião da mesa. So my approach to this was so easy. I mean, I'm serious, 15 seconds, because you hear this all the time. So the first thing I do is calculate the Chad's VASC score in this individual, which I think it was 5. Important point here is that, female sex is only important if you're over age 65. So I think that's important. So I agree completely that she warrants anticoagulation therapy. I think where you do see a lot of variation is this initial approach in someone who's coming in with a newly diagnosed atrial fibrillation. I think in certain Renato, but in the United States, immediate cardioversion is really reserved for individuals who are unstable and not doing well in the rhythm. Otherwise, I think most, if the rate is well controlled and the patient appears stable, we would be starting. In the U.S. now, I believe the newly diagnosed atrial fibrillation patients seem to be more often going on a NOAC, but that's very então, com mais frequência que estão recebendo os novos anticoagulantes orais, mas por conta das questões do pagamento pelos planos de saúde e dos reembolsos, acho que se isso não for problema, tudo bem, senão nós começaríamos com warfarina. Não me parece haver necessidade de aspirina para esse paciente e nós estamos cada vez mais interrompendo o uso de aspirina nos pacientes que estão tomando os NOACs. Em relação à cardioversão, veja, existe um estudo do New England Journal mostrando que se você randomiza pacientes que tiveram cardioversão, aí teve o ECO-TE, depois de 3 semanas de anticoagulação, é incrível de ver quantos espontaneamente reverteram para o ritmo normal do sinus. Foi quase 90%. Quase 90%? Bom, então eu fico imaginando se... Para que amedrontar as pessoas com isso se não houver uma real necessidade? A única coisa que eu teria feito diferente do Luciano é utilizar a heparina de baixo peso mesmo, com o paciente internado, não parenteral. De baixo peso, ok, é isso. Também manteria um NOAC e também já tem serviço com a disponibilidade do NOAC que nem começa com a heparina de baixo peso e sim já o NOAC com o doente internado e aí você já mantém essa terapia e pronto. A gente não faz isso e porque eu e o Luciano trabalhamos na universidade, que é o sistema público, e essas drogas para nós hoje não estão ainda disponíveis para o uso do paciente que hoje não tem seguro. Então, no ambiente intra-hospitalar, a gente ainda utiliza a heparina de baixo peso molecular. E o meu único... Go ahead. Aspirin? No aspirin. Okay. Anything different? Would you change your decision about aspirin? Does the decision about aspirin influence whether or not em you relação ao uso da aspirina, isso afetaria a sua decisão por usar a dabigatran? And also, do we know from warfarin, like we know that em warfarin relação à warfarina, a gente sabe que previne. We know that warfarin has efficacy in the secondary preventive coronary artery disease. Uma doença coronariana secundária. Em relação aos NOACs também? Isso já é sabido? Acho que a Débora fez grandes pontos. Eu acho que eu teria só 2 comentários. O primeiro que dos novos anticoagulantes, eu acho que realmente nos Estados Unidos ainda a gente tem a idoxabana já aprovada. No Brasil deve estar aprovando muito em breve, mas eu acho que nós teríamos aí fundamentalmente hoje no Brasil a rivaroxabana ou a pixabana ou a dabigatrana. Eu teria menos entusiasmo para usar a dabigatrana neste caso, simplesmente pelo fato de achar que a dabigatrana tem um efeito mais neutro, não digo nem maléfico, mas mais neutro na proteção coronária quando comparada com a rivaroxabana ou a pixabana. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria a pixabana ou a rivaroxabana para esses pacientes. E a aspirina, eu acho que é um ponto fundamental, porque a gente, nesses estudos grandes que nós fizemos de FA, a gente sabe que 20% da população usava aspirina sem nem ter indicação de usar aspirina, ou seja, a paciente não tinha doença periférica, não tinha doença coronária, não tinha AVC prévio, enfim, por conta que, por que você está usando aspirina? Porque alguém deu há 10 anos atrás e o paciente chega tomando aspirina
e ninguém mexe na aspirina, ninguém questiona a aspirina, e lembrem, a aspirina aumenta o sangramento muito na vigência de um anticoagulante. Então, eu acho que essa mensagem é muito importante de realmente questionar a aspirina. Eu acho que quando a gente olha os estudos mais modernos de doença arterial coronária, a tendência hoje é se manter a antiagregação dupla plaquetária mais extensamente, mas quando a gente coloca a fibrilação atrial no meio da equação, o risco é inteiro modificado. Olha que você associa a fibrilação atrial à doença coronária, 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 10. Portanto, o risco muda, o espectro de risco muda. E lembrem que o anticoagulante protege muito mais a coronária do que o antiagregante protege o AVC. Então, uma droga para esses pacientes parece ser a melhor opção, que é o anticoagulante. Eu acho que nesse caso, Renato, tornaria uma discussão mais intensa em relação à retirada ou não do antiplaquetário, não vou falar aspirina, se esse paciente, ao invés de ter 2 anos de pós-infarto, tivesse 6 meses, 8 meses, no primeiro ano ainda. Aí acho que nossa discussão seria mais duvidosa e mais questionamentos nós teríamos até esse momento para ver qual seria a terapêutica antitrombótica para instituir esse paciente. Sem dúvida. Isso que eu queria perguntar para a mesa, se eu poderia. Vamos fazer uma hipótese de que esse paciente recebeu um stent farmacológico há 90 dias. Ele estava utilizando aspirina e ticagrelor. E agora ele vem com uma FA aguda. Qual seria a conduta de vocês? Essa é a pergunta do momento, né? Essa é a pergunta do momento. Porém, se fôssemos nos basear no que saiu publicado na última diretriz europeia, que nós tivemos algumas conversas em particulares, acho que colocaram como uma tripla antiagregação, aspirina, clopidogrel e varfarina, muito semelhante à tripla aspirina, clopidogrel e novos. Isso, assim, confesso a vocês que na leitura dessa diretriz me gerou muita preocupação, porque os estudos que nós temos já publicados com essa tripla associação foram... O próprio APRAISE foi suspenso de uma forma precoce e não era relacionado a incidente farmacológico, mas era na fase aguda do infarto, que o paciente associava a pixaban além de aspirina e clopidogrel. Nós temos o RIDIM, a mesma coisa com o dabigatrana, temos o que foi comentado hoje pelo Renato em relação à rivaroxabana, mas lembrando-se que o estudo da rivaroxabana, a dose era de 2,5 2 vezes, foi essa a dose autorizada na Europa e que foi não autorizada pelo FDA em inúmeras vezes. Então, essa é a pergunta. Agora, nós temos de estudo randomizado para tentar responder isso, seria o WOLS Trial, que randomizou aspirina, clopidogrel mais Marevan versus clopidogrel e Marevan. E que, tanto no contexto de eficácia quanto no contexto de segurança, essa dupla foi melhor. Então, em relação aos novos, nós não temos essas respostas, se é que nós temos em relação à varfarina. Agora, para não deixar em branco, eu teria a tendência, se esse paciente estivesse tomando aspirina, ticagrelor e aparece FA, nesse caso, sim, a aspirina não tem, no meu ponto de vista, ela seria excluída, e a minha tendência seria achar clopidogrel ou, eventualmente, ticagrelor com um novo anticoagulante. Eu poderia, sim, associar clopidogrel com a varfarina e manter isso por um ano, que eu estaria mais ou menos dentro do WOLS Trial. Mas hoje eu me permitiria a associação de um novo antiplaquetário com um novo anticoagulante, sem aspirina, por um ano, ao término de um ano. Desculpa, uma outra colocação bastante interessante é saber que stent ele colocou, como o Pedro nos lembrou agora há pouco. Porque com o advento desses stents novas gerações, nós também estamos sendo autorizados em suspender essa dupla antiagregação mais cedo. Então, isso também seria um dado bastante importante. E para acrescentar, eu só colocaria, eu também, para definir o tempo de terapia mais prolongada, dupla ou tripla, a gente calcularia o risco de sangramento do paciente. Agora, a minha tendência com um stent farmacológico, depois de 3 meses, é parar a antiagregação plaquetária, principalmente se for um stent de mais última geração, e se o risco de sangramento é alto, então nem se fala, aí eu pararia e manteria um anticoagulante, porque, de novo,
na presença de um stent mais moderno, o anticoagulante segura muito bem a parte coronária, o que não é verdade em relação ao sangramento quando se associa. Eu não associaria a terapia tripla com os novos antiagregantes plaquetários, Ludmila. Ticagrelor, prasugrel com terapia tripla, a gente tem 0 dados, e os poucos de dados que a gente tem mostram taxas incríveis de sangramento sem benefícios isquêmicos, então não associaria. E se fosse um paciente de muito baixo risco, e que a lesão no cateterismo foi uma lesão complexa, foi vários stents que foram colocados, eu estenderia por 6 meses, por 9 meses, por 1 ano, com um antiagregante plaquetário e um anticoagulante, e depois de 1 ano ou 9 meses, quando vocês decidissem parar o antiagregante e manter só o anticoagulante já de eterno. So I'd just like to be a little controversial here. Eu queria ser which is why we're here. Levantar It is interesting, and I'd like to just para isso que explore a estamos little aqui. bit É interessante, the eu quero bigatrin and the coronary artery disease signal. explorar o Because sinal we do da remember that when doença the coronariana FDA e da asked to bigatran. review all of the Quando a FDA electrocardiograms pediu for uma silent revisão Q de todos waves, os that initially eletrocardiogramas para statistical onda Q difference with silenciosa, que warfarin a was diferença erased. estatística And com although both warfarin foi doses eliminada, embora absolutely ambas as seem to be doses associated with a pareciam estar higher associadas rate com of MI, it was no longer maior statistically taxa de significantly infarto do different from miocárdio, warfarin. não teve significância estatística da warfarina. Não sei se os nossos guidelines, AHA e os outros, nós estamos no ponto onde nós temos possibilidades. No Canadá, não tem mais isso. No Canadá, eles haviam dito, se você tem doença cardíaca CAD, você não vai para dabigatran. Agora, no FDA, que todo mundo diz, olha, que os dados do Medicare não mostravam um sinal de infarto do miocárdio. Eu não usaria, porque intuitivamente eu quero questionar a todos como nós estamos raciocinando. Eu estou começando a ver médicos dizendo, meu paciente teve um sangramento gastrointestinal 15 anos atrás e vou usar a Apixaban. Ou seja, estamos extrapolando coisas que vimos nesses estudos para tentar nos ajudar a escolher o medicamento certo. Eu não sei se nós não estamos fazendo coisas que fazem sentido. Just take a look on the data, the aggregated data with dabigatran, not just AFib, but ACS and DVT. And when you look at the aggregate data, every placebo-controlled trial had an increase, might show no difference. But when you have a warfarin-controlled trial, then there is this signal or this trend to have more MIs towards dabigatran, which shows to me that it's not really lack of effect. Não é falta de um fato, mas é a comparação com uma coisa que funciona muito bem para o infarto. Né? Bom ponto. Okay, last case, and it's going to be a fast one. E vai ser rápido. 72-year-old woman with atrial fibrillation. Mulher 72 anos com fibrilação atrial, rivaroxaban. Ela foi para o PA porque de repente ela não consegue falar, perdeu a fala. Uma tomografia rapidamente mostra um infarto agudo na artéria cerebral média esquerda. Não há evidência de hemorragia. O paciente não sabe, mas ela acha que ela tomou a última dose de rivaroxaban 16 horas antes. O neurologista quer saber se ela pode dar terapia trombolítica sistêmica a essa paciente. Doutora Siegel. É fácil, né? Que eu ganhei fácil. Bom, eu acho que esse é um paciente que está tomando um NOAC e se 16 horas atrás tomou a última dose. A questão é se ela pode tomar agentes trombolíticos que vai aumentar a complicação do sangramento. Eu diria que isso se classifica. Vamos dar... Tem um papel para um agente de reversão, um antagonista?
em termos de procedimento. Eu acho que não tem ninguém que tenha evidência para dizer o que fazer nessa situação. A primeira coisa seria ver as características da paciente. Última dose de rivaroxaban, 16, ela não sabe, ela não tem certeza. Se você tiver sorte, você vai ter acesso a um ensaio antes de 10A para saber quais são os níveis. Eu não sei se vocês têm isso aqui em laboratório, não. Então, McMaster, que nós temos um laboratório de coagulação, nós temos resposta em 4 horas, mas não fim de semana. Vamos esperar que ela tenha vindo aqui durante a semana e nós fazemos o exame. Daí a gente vai ver se ela está com nível de rivaroxaban. Isso é 30 nanogramas por ml. Isso é baseado nos guidelines franceses e outros. Se for um nível muito baixo, então você sabe que não havia rivaroxaban e depois você pode fazer a trombólise. Would you order a PT and just if it's normal, se for would that normal, help your isso thought? ajuda? É uma questão controvertida. O PT é um teste que tem sensibilidade para rivaroxaban, mas possivelmente sem nível de significado clínico. E o nível de PT não está correlacionado com os níveis da droga. Se o PT estiver anormal, você sabe que tem rivaroxaban. Se estiver normal, você não sabe se realmente não tem nada. Depende do laboratório. Você quer acrescentar alguma coisa? Bom, eu concordo. Acho que com tudo que você diz, a trombectomia agora é o procedimento de escolha para esses pacientes, especialmente alguém que toma um NOAC. Eu acho que tirar a trombólise numa mulher de 72 anos por causa do risco de hemorragia intracraniana, que eu acho que é o que você disse. Eu acho que outra questão que está sem resposta, e eu devo dizer que eu vou falar uma coisa que podem provar que eu estou errada. Uma pessoa que chega tomando um desses agentes, quando temos o agente de antagonista específico, eu teria muito medo de fazer a reversão. Seja qual proteção que eu tenho agora de um AVC isquêmico devastador, de repente eu vou infundir a dexinate, eu teria medo de piorar o AVC. Eu acho que eu teria muito medo de pensar sobre antídotos específicos nessa situação, mas se nós tivermos INR ou PT para rivaroxaban, eu acho que isso ajudava, essa informação ajudaria. Eu gostaria de adicionar, sempre que vem em nossa mente uma paciente com AVC com 1 hora de duração, ela tem janela para trombólise, mas muitas vezes não é o caso ideal para trombólise. Então, lembrar de se fazer um bom exame clínico na paciente, porque às vezes o NIH é tão baixo ou tão alto que essa discussão nem cabe. Então, muitas vezes a gente fica na ânsia de tem que trombolizar, está dentro da janela, mas o exame clínico neurológico é a peça mais importante, porque tudo bem, então ela tem uma escala de NIH, é uma boa candidata, aí vem a dúvida em relação a essa abordagem que a doutora Sigal mostrou para a gente, que eu acho que talvez seja a mais ideal. Doutora Sigal, sobre o tempo de trombina, qual que é a sua avaliação da aplicação do tempo de trombina? Thanks for your question. So thrombin time, there's, I wish I had my slides here. I have some slides on the test, on the coagulation test. I think somebody's talking about that tomorrow. Acho que alguém vai falar sobre o teste de coagulação amanhã, não é? Deixa para amanhã, então. Tempo de trombina é um teste que nós sabemos que é muito sensível até níveis baixos de dabigatran. Agora, aqui era rivaroxaban. Tempo de trombina, ou tempo de coagulação trombina, como chama, muito sensível até níveis baixos da droga. Se estiver normal, não tem dabigatran, porque até níveis bem baixos capta, mas PTT
tem sensibilidade moderada com dabigatran. Se a pessoa está tomando dabigatran e o PTT é prolongado, você sabe que ainda tem dabigatran. Se o PTT está normal, você não sabe. David, would you give thrombolysis to this patient? David, você daria... So with that, I'm going to make a motion if our distinguished Congress chairman approves that we adjourn for the day. Okay? Absolutely. Thank you. Então, obrigado por todos. Well, thank you very a gente much. acabou a sessão hoje, espero todos amanhã. Amanhã a gente vai ter discussões muito interessantes sobre fibrilação atrial, sobre cardioversão, sobre algumas trombofilias, algumas profilaxias de trombose venosa. Então vai ser um dia bastante cheio, mas que bastante proveitoso. Conto com todos vocês. Obrigado.